Pessoal, olha só. O que nós vamos fazer agora, é possível que nem todo material tu encontre isso. Porque é o seguinte, nós vamos pegar os resultados do início do nosso eletromagnetismo, como é que se calcula campo magnético por fio reto, espira e solenoide, e como é que se calcula uma força eletromagnética, e vamos começar a aplicar em situações clássicas, que sempre aparecem no vestibular. Eu acho que a mais clássica de todas, de carga elétrica se movimentando em campo magnético, é esse exemplo que eu trouxe para iniciar a aula. Uma partícula com carga de 2 microcoulomb, micro é 10 na menos 6, tem velocidade de 500 metros por segundo e penetra perpendicularmente em um campo magnético de 4 vezes 10 na menos 2 Tesla. Sabendo que a massa da partícula é de 0,1 grama, determine o raio da curva descrita. Para matar essa questão, não basta o aluno ter assistido a aula passada, ele também tem que lembrar que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Se ele não lembra daquela parte do movimento circular uniforme, ele também se prejudica. Nós vimos na aula passada que quando a velocidade é perpendicular, o movimento é circular uniforme. Por isso, e só por isso, eu posso igualar a força eletromagnética à força centrípeta. Então tu vê, se eu pego a fórmula da força eletromagnética, campo vezes carga vezes velocidade, o seno é 90 graus, o enunciado disse, e a força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Olhando bem para as fórmulas, a gente pode perceber que dá para cortar, né? O v com a ao quadrado, seno de 90 nós sabemos que dá 1, o r está dividindo, passa multiplicando, aquela decoradinha perigosa, mas muito confortável, e o q e o b que estão multiplicando também passa dividindo. Agora é só substituir os dados. Essa fórmula é tão famosa e tão usada que a galera acaba decorando ela com mais uma piadinha tosca, né? A famosa fórmula do Habib me vê um kibe. A famosa fórmula do Habib. Eu nunca fui a favor de decorar ela, entendeu? Mas quando comecei a dar aula para cursinho, eu percebia que às vezes era a diferença entre o cara acertar a questão ou não. E nesses últimos anos que eu tenho falado, Habib, me vê um kibe, ô Habib, me vê um kibe, cara. Depois disso eu vejo aluno e aquele mala, entendeu? Aquele mala que não sabe porra nenhuma. Ele sai do vestibular, professor, caiu o Habib, cara, caiu, eu acertei. Porque ele lembra da fórmula e bota a fórmula, bota os dados e brota a resposta, sem física. Mas é uma saída, né, cara? Vai que caiu o Habib de novo. Tu puxa a fórmula e mata a charada, certo? O legal seria tu perceber como é perpendicular, a força eletromagnética é centrípeta. Tu iguala as duas fórmulas e o Habib vem normal, entendeu? Não precisa decorar, certo? Então vamos lá. Habib, massa da partícula. Desculpa, gente, eu sei que é tosco, mas é porque às vezes funciona, cara. 0,1 grama. É 0,1 vezes 10 na menos 3 quilogramas. A massa, pessoal, ó, eu multipliquei por 10 na menos 3 só para passar para quilograma. A velocidade da partícula, 500 metros por segundo. A carga da partícula, 2 micro é 10 na menos 6. E o campo magnético, 4 vezes 10 na menos 2. 4 vezes 10 na menos 2. Vamos ver. R igual. Geralmente eu vou fazer essa questão e boto os resultados que vem na minha mente, né? E geralmente dá um raio tão grande que como se a partícula estivesse andando em linha reta. Então se der um raio muito grande, um raio maior que o da Terra, em um laboratório tu jamais detectaria isso, né? Tu ia achar que a partícula estaria andando em linha reta. Vamos ver se o resultado foi desastroso mais uma vez. Aqui embaixo ficaria 2 vezes 4, 8 vezes 10 na menos 8, vai dar problema de novo. E aqui ficaria 50 vezes 10 na menos 3, ou 5 vezes 10 na menos 2. R igual 5 oitavos, 2,5, 1,25, 0,625. Vezes 10
10 na 6. R é igual 625 vezes 10 na 3 metros, ou R igual 625 quilômetros. Nada a ver com a vida. Nem no acelerador de partículas a gente tem esse raio de curvatura. Então, o que nós deveríamos fazer para detectar essa curva no laboratório? Ou aumenta, né, diminuir, na verdade, o raio da curva, né, fazer uma curva mais fechada para a gente poder detectar que está fazendo uma curva. Para poder diminuir esse cara, ou eu aumento o campo magnético e ou a carga da partícula, ou eu diminuo a massa e a velocidade da partícula, né, para fazer uma curva mais fechada. Então teria essas opções também, poderíamos deixar a massa da partícula bem reduzida. Mas aconteceu. Valores criados na hora sempre podem dar esse tipo de problema. O mais divertido e importante é tu anotar o Habib, o ideal é tu entender, né, a origem dele, mas uma emergência, tu lembra da decoreba satânica aí e vai embora. Galera, agora uma outra parte da aula, vamos descobrir como é que é a força eletromagnética em fio reto e longo que está imerso em campo magnético. Força eletromagnética em fio reto imerso em campo magnético. Campo magnético uniforme. Força eletromagnética em fio reto imerso em campo magnético uniforme. Vamos mais uma vez pegar o nosso famoso ímã em forma de ferradura dos desenhos animados, onde o campo magnético é bem comportado, tem o mesmo valor em todos os seus pontos. Eu não estou representando a continuidade das linhas de campo. Vamos pegar um fio e vamos deixar esse fio inclinado, mas mergulhado, embebido neste campo magnético. Este fio, a corrente elétrica, ela está indo para lá. Ó. O que quer dizer que o I aponta para lá? É o mesmo que dizer que tem partículas positivas se deslocando com uma certa velocidade para lá, né? É o sentido real ou convencional esse? Convencional, na verdade os elétrons estão indo no sentido oposto. Mas como tu vai ver, vai dar o mesmo resultado prático. Existe um certo ângulo entre o fio e o campo magnético, tá vendo? Existe um certo ângulo. Como é que eu vou calcular a força eletromagnética? A única fórmula para calcular a força eletromagnética até agora é aquela fórmula que surgiu no final da última aula. Então eu vou ter que partir dela. Eu vou tentar aplicar a fórmula da força eletromagnética nessa situação. O campo magnético eu conheço, então eu não preciso mexer no Bzinho. Só que eu não sei qual é a carga que está mergulhada no campo magnético. Mas nós sabemos, de tempos atrás, que a intensidade de corrente elétrica é justamente a quantidade de carga com o passar do tempo. Está dividindo, passa multiplicando. Se eu sei a corrente elétrica e sei quanto tempo a carga demora para sair daqui e chegar até ali, se eu sei quanto tempo a carga leva atravessando o campo magnético, eu posso substituir a carga por I vezes ΔT. Honestíssimo. E o mestre Galileu, como é que ele nos ensinou a calcular a velocidade? Vamos supor que eu sei essa distância L, que o fio está imerso em campo magnético. Para descobrir quanto tempo as partículas demoraram para atravessar esse campo magnético, se eu conhecesse a velocidade das partículas, era só lembrar que velocidade e distância sobre tempo. A distância eu chamei de L, e o tempo eu quero calcular. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. O tempo que as partículas demoram para atravessar o campo magnético é L sobre V. Está dividindo, passou multiplicando, está multiplicando, passou dividindo. Então eu posso substituir este V. Não sei porque eu isolei o tempo lá, sou idiota. Aqui, eu poderia ter isolado o tempo lá e substituído aqui, né, no próximo passo, mas eu quero economizar um passo. Então eu calculei a velocidade das partículas atravessando o fio e vou substituir essa velocidade por L sobre ΔT. Atenção, este L é o comprimento do fio que está embebido, imerso, mergulhado no campo magnético, vezes seno de alfa.
Como esse alfa é o ângulo do fio com o campo magnético, também é o ângulo da velocidade das partículas que estão no fio. Considerando que essas partículas acompanham o fio, né? É de se esperar, já que elas não saem do fio. ΔT dividido por ΔT dá 1, surgiu a famosa fórmula do Bill. Se quiser calcular a força eletromagnética em um fio mergulhado em campo magnético uniforme, Bill, F igual a B, campo magnético, vezes I, corrente elétrica, vezes L, tamanho do fio imerso em campo magnético. Chamou o Habib, depois tu chamou o Bill. Bem normal, né, cara? Bem normal. Galera, olha só. Eu te pergunto, para onde é que rola essa força? Esse fio vai ser empurrado para onde? Faz a regrinha da mão direita, meu querido. Faz a regrinha da mão direita. Ó, a velocidade desconfortável até hoje. A velocidade aponta para lá. O campo magnético aponta na direção horizontal para o sul. E a força, ó, é o dedo do meio, ó, aponta para dentro do quadro. Ah, professor, mas tu disse que na verdade são os elétrons que estão indo no sentido oposto. Vamos tentar então. Velocidade, campo magnético, velocidade para baixo, né? Campo magnético, a força apontaria para vocês, né? Só que quando a partícula é negativa, a força atua no sentido oposto do vetor da partícula positiva. Então, partículas negativas, a força é oposta ao dedo do meio. Podes usar a mão esquerda, né? Tem gente que quando vai trabalhar com partícula negativa, prefere usar a mão esquerda, já que o dedo do meio aponta para o outro lado, tá vendo? Eu só gosto da mão direita, então se é partícula negativa, eu digo que é contrário. Só isso. Se o cara tem a habilidade de usar a mão esquerda, não tem problema algum. Bill! Galerinha, pensa comigo. Um fio reto e longo gera campo magnético, né? Nós já até sabemos calcular. Então pensa, se eu colocar dois fios retos paralelos um ao outro, um vai gerar campo magnético em cima do outro. E aí, esse segundo fio vai sentir a presença de um campo externo que não é dele. Vai rolar uma interação eletromagnética. Portanto, se eu usar essa fórmula que a gente acabou de deduzir, com esta fórmula da primeira aula de eletromagnetismo, a gente pode descobrir como é que se calcula a força eletromagnética entre fios. Não em um fio imerso em campo magnético, mas entre fios. É um momento que vem logo após esta deduçãozinha que a gente acabou de fazer. Fios paralelos, força eletromagnética entre fios retos e paralelos. Na verdade, né, se tu for analisar isso tudo que está acontecendo agora já é a aplicação da teoria vista, né? Então imaginem só, imaginem que tem um fio que tem uma corrente elétrica para cima e ao lado dele um fio que está sendo percorrido por uma corrente I2. Não importa quem tu vai calcular que gera campo magnético em cima de quem. Nós sabemos que para calcular o campo magnético que o fio 1 gera no fio 2, que vai ser um campo penetrando em cima do fio 2, tudo bem para vocês? Então tu vê, ó, se eu fosse representar o campo magnético que o fio 1 gera em cima do fio 2, pega no fio com a mão direita. Indicador e acompanhantes apontam na direção do campo magnético. Esse campo magnético então vai estar penetrando no plano do quadro. Esse é o B gerado pelo fio 1. Como é que eu calculo esse campo magnético gerado pelo fio 1? É a primeira fórmula. μ0 vezes I1 dividido por 2πr. Quem é esse R? Esse R é a distância do fio 1 até o fio 2. Vou chamar de D. Então 2πd. Agora que eu já calculei o campo magnético no qual o fio 1 e o fio 2 está embebido, eu posso usar a fórmula do Bill para descobrir que força que vai atuar nele. Então, eu vou pegar a fórmula que eu acabei de deduzir.
é igual B, campo magnético, vezes corrente que percorre o fio, comprimento do fio, seno do ângulo. A força que atua no fio 2, eu posso até chamar de F21, a força que o fio 2 recebe do fio 1. Ou a força que o fio 1 faz no fio 2, acho que fica mais elegante. Isso aqui é o campo magnético gerado pelo fio 1. Essa aqui é a corrente que percorre o fio 2. E vamos dizer que esses fios estão com um comprimento L, lado a lado. O campo magnético gerado pelo fio 1 sobre o fio 2 é dado por aquela fórmula. Então eu posso substituir o B1 por μ0 vezes I1 dividido por 2πd. O I2 é a corrente que percorre o fio 2, o L é o tamanho dos fios que estão paralelos lado a lado, e o ângulo entre o campo magnético e a velocidade das partículas, né, é 90 graus. O campo magnético está penetrando no quadro, as partículas supostas positivas estão subindo o fio 2. Dá um ângulo de 90 graus, seno de 90, nós sabemos a trigonometria básica que é 1. Portanto, a fórmula da força eletromagnética entre fios retos e paralelos é essa fórmula bonita aí. O vestibular geralmente fornece ela quando precisamos. Seria legal tentar calcular a força que o fio 2 exerce no fio 1. Só ia mudar a ideia aqui, né? Tu ia aplicar a fórmula do Bill no fio 1 e o campo magnético gerado sobre ele seria oriundo do fio 2. Tu ia acabar percebendo que no final a fórmula é a mesma. Claro, na terceira lei de Newton, né, a força que o fio 1 exerce no fio 2 é igual à força que o fio 2 exerce no fio 1. Mas eu pergunto, essa força é atrativa ou repulsiva? Nesse momento. Primeiro eu usei a regra da mão direita, né? Para saber para onde é que o campo magnético gerado pelo fio 1 aponta. Aí eu vi que era para dentro do quadro. Agora eu uso a regra da mão direita modificada. Velocidade para cima. Campo magnético no quadro. Ó o dedo do meio. Empurra o fio 2 para cima do fio 1. Isso teoricamente já seria o suficiente para perceber que é atrativa a força, né? Na dúvida, tu pode de novo fazer a regra da mão direita no fio 2 e descobre que o campo magnético que ele gera sobre o fio 1 está emergindo do plano do quadro. E aí depois tu aplica a regra da mão direita modificada em cima do fio 1. A velocidade das partículas é para cima. O campo magnético aponta para vocês. A força é o dedo do meio, que aponta para a direita de vocês. Então essa seria a força que o fio 2 exerce sobre o fio 1. A galera às vezes prefere decorar que quando os sentidos são os mesmos, atrai. E os sentidos opostos, repele. É o contrário do ditado popular. Né? Geralmente os opostos atraem, né? Aqui o ditado falha, tu vê. Eu não gosto de decorar, eu gostaria que tu soubesse aplicar a regra da mão direita convencional e a regra da mão direita modificada. Pronto, vai lá. Acabou. Sem decorar. Certo? Vai lá. Mais ou menos isso. Ô galera, o negócio é o seguinte. Evoluímos, hein, cara? Deduzimos 3 fórmulas a mais até agora, né? O Habib, o Bill, a fórmula entre fios retos e paralelos, e vai nascer mais umas formuletas ainda. Vamos ver qual é a necessidade para que uma partícula carregada se desloque em MRU imersa concomitantemente em campo elétrico e campo magnético. Tá bonito hoje, né? Quanto tempo eu esperei para falar essa palavra? Concomitantemente. Vamos ver como é que fica essa segunda parte, meus queridos. Essa terceira ou quarta parte, aliás. 2 passagens ainda eu quero. 2 passagenzinhas mais. Aí só vai faltar mais algumas aulas para finalizar o eletromagnetismo. Então, ó, será que a gente consegue fazer 2 deduções para finalizar a aulinha? Eu sou o cara mais feliz do mundo.